Boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite, Neto. Tudo bem? Quanto tempo, cara? Boa noite, boa noite. Pessoal, o motivo dessa live é para a gente tratar de forma bem rápida, bem prática, os impactos dessas duas MPs, a 927 só saía o áudio, mas eu resolvi fazer um resumo aqui bem rápido nas implicações financeiras, o impacto financeiro, né, nas empresas dessas duas medidas provisórias, a 927 e 936. Eu, eu gostaria de solicitar a vocês que, se tiverem alguma dúvida pertinentes ao assunto, e aquelas que tivermos disponibilidade de participar da nossa live, a professora Bianca, tudo bem? Ô, Silvelange, ei, Tentamos aí problemas técnicos, né? Que ô, quando a gente faz ao vivo, né? Sempre acontece esses problemas técnicos. agora sou Pode eu falar, querida. na sua live. Eu É, tinha alguns. da sua Fique à live. vontade, né? Pessoal, essa é a professora Bianca, da Ser 8 Educação, e eu fui convidado por ela, né? Ela gentilmente me convidou para participar de uma live. Infelizmente, né, por problemas técnicos, eu não pude participar, né? Mas eu resolvi por conta, porque eu fiz a divulgação, né? Alguns colegas, alguns alunos e ex-alunos, eu fiz uma divulgação com eles e eles acabaram tendo aí a curiosidade, deixaram algumas perguntas para mim. Eu disse, olha, lá na live nós vamos responder, tentar responder algumas. Vamos ser o mais objetivo possível, porque sabemos, né, que é um assunto muito vasto, né, um assunto muito abrangente, né, esse assunto, porque ele tem repercussão tanto na área trabalhista como na área tributária. E financeira, obviamente, né, porque faz parte do tema que foi proposto, né, nós discutirmos os impactos financeiros, né, nas empresas decorrentes dessas duas medidas provisórias. Então é importante que a gente pontue é, 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 algumas coisas sobre essas duas medidas provisórias, né, lá na live da Ser 8 Educação foi muito bem explicada ali as repercussões, né, pela a professora que explicou o nome dela, a professora Priscila, né? A professora Priscila explicou muito bem cada um dos pontos, ela pontuou vários pontos dessas duas MPs. Então, eu quero deixar a professora Bianca bem à vontade, quiser fazer alguma pergunta específica, né? Aí eu Vamos lá. tenho que, na verdade, a gente tinha pensado algumas coisas e são perguntas que, assim, a gente comentou ainda agora há pouco, mais especificamente sobre a aplicação prática dessas, Perfeito. como isso funciona mesmo para as empresas, qual o impacto disso para o colaborador e tudo mais. E aí algumas perguntas
que já que tu tens esse olhar mais jurídico, esse olhar mais do auditor, do que pensa os processos, do que entende como tudo funciona, e aí, se me permite, qual é o impacto, né? Eu fiz algumas perguntas assim, mas qual é verdadeiramente Perfeito. o impacto dessas MPs, dessas mudanças, da flexibilização das regras trabalhistas para o governo, a nível de arrecadação, a nível de estrutura mesmo, né? Do como isso realmente vai impactar o funcionamento do governo e como isso vai impactar aquilo que a gente está entendendo como isso é ponto de melhoria, isso é para facilitar. Olha, não é uma pergunta fácil de responder em poucas palavras, mas eu vou tentar dividir ela assim para que a gente fique mais clara a resposta, né? E para que a gente possa entender em diversos pontos a respeito dessa pergunta, que foi uma pergunta excelente, né? Bem pertinente. O primeiro ponto que eu destacaria é a gente entender qual é a finalidade das medidas provisórias. Então, é importante que o empresário, que a sociedade inteira compreenda qual é a finalidade das medidas provisórias. Então, dentro de um período de, vamos dizer assim, excepcional, né, um período de exceção, um período de calamidade pública, né, instituída aí por vários estados e municípios que decretaram, né, que através desse instrumento normativo, decreto, né, decretaram a calamidade pública. Então, essas medidas provisórias, elas vieram exatamente atender a esse problema. Mas que problema especificamente? Flexibilizar regras trabalhistas para proteger o empregado e, consequentemente, né, também o empregador, porque, de certa forma, protegendo o empregador, ele está protegendo o empregado. Prevenindo o quê? Então, se eu pudesse dizer, qual é o objetivo da MP 927? Prevenir a demissão em massa. É o primeiro objetivo dela. Prevenir demissão em massa e ajudar as empresas, né, a manter os seus funcionários durante esse período. Então, pontuando que essa medida provisória, ela tenta atender a um caso excepcional, num período excepcional. Então, na minha forma de ver, né, na forma de ver de muitos advogados que eu tenho acompanhado e contadores, não há aí, vamos dizer assim, uma perda para o empregado, não uma perda significativa para o empregado. Até porque nós estamos observando uma situação em que muitas empresas estão fechadas, né? Então, há um risco para toda a sociedade, para os empregados e para as empresas. Inclusive, nós já temos dados em que várias empresas já fecharam suas portas. Então, a gente precisa entender a medida provisória 927 e depois eu vou falar especificamente da 936 como meios, né, de prevenir as demissões. Claro que para se flexibilizar a legislação trabalhista, tem que haver, vamos dizer assim, regras muito claras. Até porque, para que proteja o empregado e para que proteja o empregador de judicialização dessas medidas no futuro. Então, quando a gente fala de judicialização, isso quer dizer o quê? Aquele procedimento que o empresário vai tomar hoje, ele tem que ter cuidado para que futuramente não repercute contra ele através da Justiça do Trabalho. A gente sabe que a Justiça do Trabalho ela é bem rígida, né, no cumprimento das normas, das leis trabalhistas, e isso é correto, tá? Porque a gente vê o empregado muitas vezes, na maioria das vezes, como lado mais frágil, né, da relação do trabalho, né, do contrato, da relação contratual, mas ao mesmo tempo a gente precisa de regras claras para que o empresário ele não tenha prejuízos futuros. Então ele deve seguir, a preocupação do empresário é observar à risca esses detalhes das MPs. Então, que detalhes nós poderíamos pontuar aqui que vão impactar financeiramente? Então, eu vou ser bem direto nesse aspecto, né, porque eu sei que até faz parte do tema, né, e a gente não tem muito tempo. Então, já foi pontuado na live da Ser 8, né,
migração do trabalho à distância, o teletrabalho. A grande vantagem do teletrabalho é possibilitar que o empregado ele faça, desempenhe o seu trabalho, né, dentro da sua casa ou dentro de um outro ambiente, fora da empresa. Então, isso é importante. É importante para preservar o trabalho? Sim, é muito importante para preservar o trabalho. E passa-se a dar uma segurança, né, para o empregado que ele não vai demitir. Mas, financeiramente, qual o impacto financeiro da migração do teletrabalho? Podemos dizer que naquelas funções, naquelas áreas, né, que o trabalho permite o trabalho à distância, né, então não há nenhum impacto, não vai haver nenhum impacto ali financeiro. Até porque o empregado ele vai cumprir as atribuições dele, não dentro do ambiente da empresa, mas dentro de um outro ambiente, que pode ser sua casa, né? Fora, é o trabalho remoto, o teletrabalho, trabalho em casa, tá? Então, essa medida, ela tende ao quê? Evitar que o empregado seja demitido, que haja a demissão naquele primeiro momento. Mas temos que lembrar o seguinte, que em algumas situações, né, isso tem que ser visto, sempre o empresário, o microempresário, ele tem que analisar a situação em cada caso. Não é porque, por exemplo, um ramo de atividade X tomou uma atitude, tomou um procedimento, seguiu um procedimento, que aquele procedimento será o mais adequado para todos os outros ramos. Então, há situações em que a demissão, né, a redução do quadro será viável, né, será racional, será econômico. Então, a gente tem que deixar isso muito claro. É triste a demissão? É ruim a demissão? Sim, é ruim a demissão. Mas o que o empresário tem que ponderar nesse momento é das medidas que ele pode tomar, né? Porque nós temos várias medidas aí. Ele pode adotar o teletrabalho para aqueles empregados que se adequem, né, aquelas atribuições se adequem ao teletrabalho, né? Então ele pode antecipar férias, então é uma outra alternativa, né, para que não demita, mas ele pode também conceder férias coletivas, né, que até na live da Ser8 já foi discutido, né, explicado muito bem pela professora Priscila. Aproveitamento de feriados, que isso aí é bem pontual, né, muito pequeno, não tem um grande impacto. O adiamento do recolhimento de FGTS, essas medidas que postergam para a empresa o pagamento, a exemplo do adiamento do recolhimento do FGTS, a exemplo do pagamento das parcelas do Simples Nacional, né? A gente sabe que a maior parte das empresas, das pequenas empresas, são beneficiárias do Simples Nacional. Então, essas parcelas, esses pagamentos de tributos, eles já foram postergados, né? Então, eles podem ser pagos mais adiante, mas o empresário ele tem que ter a preocupação de analisar o custo-benefício, né? Então, será que é interessante, por exemplo, a parcela do Simples Nacional que ele pagaria agora em abril, né? Que é a competência de março, que ele vai ser postergada lá para outubro? Será que é interessante ele deixar essa parcela para lá, para outubro? Então, eu vejo assim, no meu ponto de vista e no ponto de vista de vários especialistas que eu tenho acompanhado, aproveitar esse prazo maior, essa extensão de prazo no pagamento de tributos, ela é importante quando a empresa ela não tem como pagar, ela não tem caixa, né? Então, não se deve lançar mão simplesmente pelo fato de ter um prazo maior. Porque se a empresa tem que entender que lá naquele mês, né, lá em outubro, novembro e dezembro, ela vai ter que pagar os tributos referentes à competência do mês e também aqueles decorrentes do estado de calamidade, né? Do que nós estamos vivendo hoje. Então, ela vai ter uma carga dobrada, uma carga tributária dobrada. Então, essa questão, ela sempre tem que ser analisada. Então, qual a sugestão que eu dou? A sugestão muito prática. Não tome a decisão sozinho. Você tem um contador, né? A empresa tem um contador, e o contador, depois do empresário, é quem melhor conhece a empresa. Então, converse com o contador, verifique as alternativas, questione e escute, né?
respire um pouco, né? Pense um pouco antes de tomar a decisão. É importante esperar para que possa ser tomada a decisão mais adequada em cada caso. Porque até hoje, eu conversando com uma contadora amiga minha, né, que tem várias empresas, ela disse, olha, a situação é existem situações bem distintas. Existem empresas que trabalham no ramo de confecções, né, loja de roupas, que a empresa está fechada, ela não está funcionando. Teve que mandar os funcionários para casa, e tem outras empresas, né, de ramos de atividades de supermercado, que foram impactados também pela crise, mas que teve, vamos dizer assim, segundo a informação dela, 50% na redução, 50% do seu faturamento. Reduziu 50% do seu faturamento. Então, foram impactados, porém não foram tão impactados quanto aquele ramo de atividade que tiveram que fechar as portas, né? Então, o que é que se propõe nesse caso? Então, o que é que se propõe? Converse com o contador, que às vezes a demissão não é a melhor solução. Às vezes, o banco de horas é a melhor solução, né? Por vezes. Então, o que é o banco de horas? Um ponto importante sobre o banco de horas é que o banco de horas ele pode ser constituído em favor da empresa. Então, a gente está acostumado a banco de horas em favor do trabalhador. Então, eu vou explicar para ficar bem fácil de entender. O que é o banco de horas em favor da empresa? O banco de horas em favor da empresa é o seguinte: se a empresa chega à conclusão que o melhor caminho nesse momento de crise é mandar o funcionário para casa antes, né, contratar com ele, acordar com ele, que vai ser feito um banco de horas em que essas horas em que ele vai estar em casa sem trabalhar, ele vai ter que cumprir essas horas no futuro, né? As medidas provisórias, elas prevêem essa possibilidade. Então, se assim for acordado, porque isso é um acordo e foi muito bem explicado pela professora Priscila, se isso for acordado, então o banco de horas vai ser utilizado. Como é que vai ser? Não muda nada, a empresa vai continuar pagando, porém, o funcionário, o fato da empresa estar fechada, né, o funcionário não vai estar trabalhando, mas essas horas ele vai, dentro de determinados limites e regras, ele vai compensar essas horas no futuro, tá? E conforme a MP, né, tem alguns meses aí para ele compensar essas horas. Esse é o chamado banco de horas em favor do empregador, tá? Que ele pode constituir, somar essas horas que a empresa vai ficar fechada, né? E mandar o empregado para casa, e essas horas vão ser pagas dentro de determinados limites num futuro próximo, né? Dentro dos próximos meses, que a MP, falando aqui de banco de horas, eu vou até dar uma olhada aqui na MP, que fala sobre o período em que pode ser compensado, né? Já foi citado, salvo engano, são 18 meses. Isso. 18 meses, né? Depois. Então isso é muito importante, porque evita a demissão. Mas há uma situação também nos moldes dentro do que prevê a MP 936, né? Deixa eu abrir aqui a MP 936, que prevê o que? A redução da carga horária, com redução proporcional ao trabalho. Essa também pode ser uma alternativa, né? Principalmente para aquelas empresas que tiveram uma redução de faturamento muito importante, e não somente a redução de faturamento, elas tiveram que trabalhar com horário reduzido, né? A gente sabe que em alguns estados, em algumas cidades, o horário de funcionamento do comércio ele foi limitado, né? Então, independentemente desse horário ter sido limitado pelo governo ou simplesmente definido pelo dono da empresa, pelo empregador, isso pode, o empresário ele tem a opção de reduzir, né, dentro do que prevê a medida provisória 936, reduzir a carga horária com redução do proporcional do salário. Claro que tem a compensação, né, por parte do governo, que é nos moldes, né, do que é pago ao seguro-desemprego. É nos moldes, as mesmas regras do seguro-desemprego. Não é um seguro-desemprego essa compensação,
o que vai complementar o salário do empregado, né, no caso. Mas é uma compensação que é dada para o empregado para que ele tenha menor impacto financeiro para o empregado, né, também. Então, mesmo com redução da carga da carga horária, né, com redução proporcional do trabalho, ele tem essa opção, né, ele vai ter essa opção de receber a parte do governo, a contrapartida do governo. Tá? É uma boa opção, né? Esse trecho de receber, o funcionário ele tem a carga horária reduzida, com isso a empresa vai pagar o proporcional à carga horária trabalhada, e a complementação é uma solicitação que é feita para o governo. Quem faz a solicitação é a empresa ou é o empregado? A empresa, tanto ela comunica, né, até porque as regras elas são muito rígidas, tá? Então, a empresa ela vai solicitar e acordar com o funcionário. Isso aí não é... A empresa ela não pode fazer isso por sua própria vontade. Ela tem que combinar, né? Ela tem que acordar. Isso como eu estava conversando há pouco com a minha esposa, que ela é advogada, e ela falava isso, olha, isso é um contrato, né? E alertando aos empresários que a gente sabe da decisão ontem do STF, de que esses acordos eles não precisam ter anuência, né, dos sindicatos. Porém, se a gente observar, a medida provisória no artigo 11, parágrafo 4º, muita gente passa despercebido, né? Às vezes passa despercebido. Mas o artigo 11, eu vou abrir aqui, ele diz algo que o empresário ele deve ter muito cuidado, tá? Ele diz o seguinte, que embora a gente saiba que não seja obrigada a anuência, agora o próprio STF decidiu que a não necessidade da anuência dos sindicatos, mas que o artigo 11, parágrafo 4º, diz o seguinte, artigo 11, parágrafo 4º, os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho pactuados nos termos desta medida provisória deverão ser comunicados pelos empregadores aos respectivos sindicatos. Então, a empresa tem o dever de comunicar, né, no prazo de até 10 dias corridos, contados da data da celebração daquele acordo. Isso diz a medida provisória 936. Então, esse artigo, ele permanece em vigor. Então, aquelas empresas que não comunicarem aos sindicatos, elas poderão ter problemas posteriores, né? Então, como é que a gente recomenda? Então, alguns advogados, eu acompanho alguns advogados que são especialistas nessa área. O que é que está sendo proposto para o empresário? Sempre que fizer um acordo que a opção for redução da carga horária, né, com consequente redução do valor a pagar ao funcionário, esse acordo ele tem que ser encaminhado ao sindicato, comunicado ao sindicato. Tá? Então, como é que se comunica? Né? Os órgãos governamentais, o Ministério do Trabalho, aceita o e-mail. Porém, os advogados, né, tributaristas e outros da área trabalhista estão recomendando que seja encaminhado, esses contratos sejam encaminhados dentro de envelopes, pelo correio, com aviso de recebimento. Então, esse encaminhamento para os sindicatos funciona, né? É um documento, o aviso de recebimento, o AR, ele poderá ser utilizado posteriormente em uma demanda de trabalho, uma demanda trabalhista. Então, é muito importante que os empresários saibam disso, tomem ciência disso, não tomem decisões sem falar com o contador. O contador também está ciente disso, né? Então, o contador ele vai orientar quanto à forma de comunicar isso ao sindicato. A lei, a medida provisória, ela não é clara quanto à forma de comunicação. Ela apenas diz, no artigo 11, parágrafo 4º, que deve haver esse comunicado, deve haver a comunicação. Então, o que é que a empresa deve fazer? Deve redigir esses acordos. Muito cuidado. Empregado, você não faz acordo com o empregado por e-mail. Não deve ser feito por e-mail, né? Então, deve-se ter o cuidado, porque todas essas medidas, todas essas atitudes, esses procedimentos,
eles podem ter repercussões futuras contra o empregado ou contra o empregador. Então, tudo isso tem que ser feito com muita clareza, esse acordo tem que ser redigido, tá? A gente até recomenda que, eu particularmente recomendo, que aqueles que não souberem como redigir esse acordo, devem buscar a ajuda de advogado, porque o advogado na área, ele está preparado para, vamos dizer assim, preparar esse acordo, redigir esse acordo, para que fique muito claro e não venha repercutir negativamente para aqueles empregadores, principalmente aqueles empregadores que têm muitos funcionários, né? É diferente daquele que tem apenas um, né? Então deve-se buscar a informação, deve-se buscar a redação correta desse acordo, para que o empregador não tenha problemas com esse acordo. Então, o que está nesse acordo deve seguir à risca a legislação trabalhista, exceto, claro, né, os próprios termos da medida provisória, e deve obedecer à Constituição, não pode desobedecer à Constituição. Então, sempre consultar os contadores, né, o contador, e sempre consultar, se for o caso, se houver necessidade, consultar o advogado. Lembrando, só para pontuar, né, parágrafo 4º do artigo 11 da medida provisória 936, que exige que seja comunicado esses acordos, essa suspensão temporária de contrato de trabalho, ou mesmo a redução da jornada de trabalho. Entendi. Então, desculpa, falei muito. A medida provisória, ela não pede, não necessita dos sindicatos, das associações de classes para as definições. As definições podem ser feitas empregado e empregador, mas a comunicação das decisões, elas precisam ser feitas aos sindicatos, para que também seja sindicatos e Ministério do Trabalho e outros órgãos responsáveis, para que isso fique claro, para que se torne validado enquanto acordo entre partes interessadas. É isso? Exatamente. Então, lembrando que nós estamos nos referindo especificamente a acordos individuais, né? Então, esses acordos individuais, todos eles, primeiramente, qual é o primeiro passo? O empresário conversa com o contador. Então, decidem juntos qual a medida correta que tenha menor impacto financeiro de acordo com o caso concreto em que ele está vivendo, que seu ramo de atividade, né? Que a gente sabe que não é somente um ramo de atividade. Muitas vezes, ramos de atividade, empresas do mesmo ramo de atividade, estão sobrevivendo à crise de forma diferente. Nós sabemos que tem empresas que estão se moldando, se adaptando aí, fazendo entregas, né? Vendendo, ou seja, comercializando os seus produtos de uma forma bem, vamos dizer assim, diferente, né? Não mais presencial, mas estão utilizando muito mídias sociais para continuar vendendo, continuar comercializando seus produtos, mas tem empresa que não tem ainda essa expertise, ou não tem essa possibilidade, ou o tipo de produto que ela vende não permite, tem que ser presencial, né? Então são situações diferentes, e essas situações particulares, elas têm que ser tratadas de forma individual. O empresário com o contador discutir a respeito, e qual o próximo passo? Depois que eles discutirem a respeito, decidindo eles fazerem um acordo individual com o empregado, então esse acordo individual tem que ser discutido com o empregado, porque ele precisa aceitar aquele acordo, porque ele pode aceitar e pode não aceitar, né? Então ele esse acordo, então tem que ser redigido esse acordo, ou antes mesmo no momento em que estiver conversando com ele, para decidir, então o acordo tem que estar muito bem definido para que ele possa entender os termos desse acordo e consequentemente, assinar esse acordo e esse acordo passar a valer, né? Depois da assinatura desse acordo, aí entra, né, mais uma vez, o papel do contador, que vai solicitar aquela redução, vai lá no Ministério do Trabalho, vai solicitar. A gente sabe que essa redução da carga de trabalho, ela atende a alguns percentuais, né, de possibilidade, 20, 25, 50 e 70%, salvo engano, né? Então esses percentuais, o contador vai saber tudo, conforme a medida provisória, eu estou vendo aqui, 50, deixa eu ver aqui,
Tá aqui na medida provisória, é bem claro os percentuais. 50, 75... Deixa eu ver aqui. Depois que eu localizar aqui, eu volto a falar sobre esses percentuais. Mas é muito importante que haja essa comunicação com o contador vai dar entrada nesse procedimento do acordo, né, da redução da jornada, e aquilo, após a assinatura do empregado, vai vigorar, né, sempre com a comunicação dos órgãos competentes, né, esse acordo ele vai vigorar. Então, o impacto financeiro, ele vai ser, vamos dizer assim, o impacto financeiro para a empresa. Qual vai ser o impacto financeiro? Depois que o empresário discutiu com o contador e decidiu a redução, numa situação de redução de jornada de trabalho, então ele vai saber exatamente, porque ele já discutiu com o contador, ele já montou uma planilha auxiliar que vai ajudá-lo a saber qual vai ser o impacto tributário, né? Se ele vai pagar os tributos, se ele vai postergar FGTS também, porque a lei permite, né, o pagamento do FGTS. Então, o impacto financeiro ele é calculado. Então, ele pode ser calculado, ele pode ser apurado. E o contador ele é uma peça-chave para a empresa nesse momento, né, de incertezas que nós temos. Nós não sabemos por quanto tempo esse isolamento ele vai perdurar, né, nós não sabemos. Então, tem que ser discutido, tem que ser pensado, porque o acordo ele tem que ser cumprido, né, dentro dos termos que a medida provisória permite. Lembrando que, eu achei aqui, a redução proporcional de salário de jornada, ela está em 3 percentuais possíveis, 25%, 50% e 70%. Então, deixando claro a redução, conforme prevê a medida provisória, 25%, 50% ou 70%. Qual é o melhor? Não existe. Vamos dizer assim, nós não podemos dizer qual é a melhor redução, né? Até porque cada uma vai ter um impacto diferente para cada faixa salarial. Inclusive, eu vou até deixar uma dica, né? Se tem algum empregado que estiver assistindo a live ou vier assistir depois a retransmissão da live, e já existem calculadoras, né, disponíveis aí na internet que apuram o impacto no salário do empregado. Tanto é importante para o empregador como para o empregado, quanto é que eu vou receber se eu aceitar esse acordo. Se eu aceitar o acordo de 25% de redução da jornada de trabalho, quanto é que eu vou receber no final? Porque tem a parte que o empregador vai pagar, né, no caso 25, 50 ou 70, no caso redução de 25, o empregador pagaria 75% do salário e a outra parte, os 25%, ficaria a cargo do governo, tá? Lembrando que esses 25% que está a cargo do governo, ele é apurado mediante a tabela do seguro-desemprego, que não é uma tabela, não é os 25% total, né? Então ele impacta, tem um impacto aí no valor final que o empregado vai receber. Ele tem um impacto, é importante que se diga. Eu até fiz aqui algumas anotações. Tem alguma simulação, já que tem essa exemplo. Valores? Desculpa, não entendi. Você fez alguma simulação, já que tem Sim. essa simulação de valores? Tem. Vamos supor redução de jornada e de salário, né? Vamos dizer uma redução, eu vou colocar aqui de 50%, tá? Eu tenho aqui uma redução de 50%. Vou dar um exemplo. Eu vou colocar aqui 3 faixas salariais. Um exemplo bem claro. Vamos dizer que o funcionário, nesse primeiro exemplo, ele ganhe R$ 1.500. Então, o funcionário ganha R$ 1.500 e ele faz um acordo com o empregador para redução de 50% na jornada de trabalho. Então, como é que vai ficar o salário? Como é que vai ser composto o salário do empregado? Então, ele vai receber do empregador, ele vai receber o valor que equivale a 50%, né? Ele vai receber redução de 50% da jornada de trabalho. Ele vai receber 50% da empresa e do governo ele vai receber R$ 600. No total, ele vai perceber R$ 1.350. Por que isso acontece?
Vamos tentar entender. Isso acontece porque a parte do governo ela é apurada de acordo com a tabela do seguro-desemprego. Então, vou abrir aqui a tabela de seguro-desemprego para falar. Deixa eu ver aqui se eu acho bem fácil a tabela de seguro-desemprego. A tabela de seguro-desemprego é o seguinte. A tabela de seguro-desemprego, ela prevê até 1.599 de salário, multiplica-se o salário por 0,8, ou seja, 80%. Então, se o funcionário ele ganha R$ 1.500, então, e ele fez um acordo de redução de jornada de trabalho de 50%, então, esse 50% que cabe ao governo, que equivale ao quê? R$ 750, é apurado mediante a tabela do seguro-desemprego. Ou seja, como ele está naquela faixa, está na faixa até 1.600, né, 1.599, então multiplica-se por 0,8. Então pega aqueles R$ 750 que o governo pagaria, seria metade, né? Multiplica-se por 0,8, ou seja, 80%. Por isso que ele vai receber do governo R$ 600 e do empregador R$ 750. Somando os dois, ele vai receber referente àquela competência, ele vai receber R$ 1.350, tá? Então, o impacto financeiro para a empresa, qual vai ser? O impacto financeiro para a empresa, ao fazer esse acordo, ela vai pagar metade do salário dele e vai pagar os encargos. Agora, os encargos como o FGTS poderão ser postergados, de acordo com a situação, né? Então, ele vai ter essa possibilidade de postergar o pagamento desse FGTS e vai reduzir o pagamento na folha, que é do salário bruto do funcionário, que é, nesse caso, nesse exemplo que a gente utilizou, 50% da redução lembrando um detalhe, né? É 50% da redução do contrato, redução da jornada de trabalho de 50% com redução de salário, porém, deixa eu pegar aqui. Porém, ele não poderá descumprir, o empregador não poderá descumprir. Se ele descumprir, ele poderá vir a ser penalizado, né, pelo governo. Porque é o seguinte, se ele reduz 50% da jornada de trabalho, ele, em hipótese nenhuma, poderá solicitar que o empregado trabalhe mais do que 50% das horas de trabalho. Porque aí desconfiguraria os termos do acordo, tá? Então, muito importante deixar isso muito claro, que não pode descumprir os termos do acordo. Então, ele tem que planejando, observando que ele vai precisar do empregado num horário reduzido, então ele vai ver qual horário reduzido mais adequado. Se é redução apenas de 25%, ele vai trabalhar 75% do tempo normalmente, ou 50%, ou apenas 30%. Então, tem que se analisar isso caso a caso. Tá? Fernando, a gente está tendo uma série de discussões que depois que passar esse período, independente das situações, a forma de trabalho vai ser modificada. Né? Então, as pessoas estão dizendo que está todo mundo comentando que vai se pensar mais em trabalho remoto, mais em casa, equipes em casa, mais no home office, a relação com esse empregador vai ser diferente, mais pessoas vão começar a discutir a questão, a mudança de contrato não ser mais só CLT, as pessoas vão começar a repensar que vai ter contrato freelancer, que vai ter contratos específicos, que a forma de trabalho, o modelo de trabalho vai ser repensado. A gente entende que essas mudanças da MP são mudanças para este momento de pandemia. São mudanças pontuais, né? São alterações, flexibilizações pontuais. Mas tu acha que alguma dessas mudanças, elas podem permanecer mesmo após o estado de calamidade? Tu entende que alguma dessas mudanças, elas vão realmente fazer parte do que a gente entende como legislação trabalhista? Não. Eu entendo que elas são medidas excepcionais e que elas têm um fim específico. Eu não consigo visualizar mudanças no futuro, né? No futuro próximo, não consigo visualizar. Por que motivo? Em relação ao teletrabalho, trabalho home office, ele já vem sendo feito para algumas atividades, né? Já vem sendo feito e discutido. E cada dia no mundo inteiro, se a gente for analisar aí
os perfis de trabalho no mundo, a gente vai perceber que tem crescido o número de pessoas que trabalham em casa. Tem crescido o número. Isso é uma realidade que veio para ficar. Né? Hoje é possível, existem trabalhos, né? Existem atribuições que podem ser feitas remotamente. Né? Então a gente vê isso fora do Brasil, é muito mais comum do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente sabe que sempre há uma resistência maior a esse tipo de trabalho, até porque a legislação trabalhista ela é um pouco mais rígida, né? Então ela delimita tanto que às vezes desestimula a implantação, né? A implementação desse tipo de trabalho. Ela delimita muito. E muitas vezes, mesmo por falta de habilidade do empregado ou do empregador, de se adaptar a essa nova realidade, né? Então há também isso, a questão da falta de habilidade de se adaptar. Então tem que ter regras muito claras, né? Porque a gente sabe que trabalhar em home office, eu trabalho em home office já há algum tempo, né? Alguns órgãos públicos já utilizam há algum tempo, e nesse momento aí nesse momento, então, foi praticamente obrigatório que todos os servidores públicos em determinadas áreas, né? Na minha área, a área de controle, Tribunal de Contas, então nós somos, vamos dizer, obrigados a trabalhar em home office. Eu particularmente, já trabalhei com home office em outros períodos, em teletrabalho, e é uma modalidade muito interessante para algumas áreas, mas exige disciplina. Então, para o empregado, para o servidor que está trabalhando em home office, então ele precisa ser disciplinado, né? Então ele tem uma flexibilidade maior em relação aos horários, mas não é por isso que ele não deve desempenhar a função, né? Existem regras muito específicas, tanto o empregado vai exigir que essas metas sejam cumpridas, que essas atribuições sejam cumpridas, isso é justo, tá? Mas que é necessário uma adaptação, né? É necessário que haja um empenho, uma adaptação a essas regras novas, né? Porque trabalhar em casa a gente sabe que sempre tem outras coisas, né? Às vezes outros procedimentos a fazer em casa que a gente acaba se distanciando do foco, né? Tirando um pouco do foco. Isso. Então, assim, pode falar, Bianca. Quais serão os impactos dessa crise na saúde no financeiro do Estado, no financeiro do país? Olha, na minha visão, eu tenho acompanhado aí os estados e os municípios, de acordo com o que estão querendo aprovar, né? A lei que estão querendo aprovar, as mudanças normativas que estão querendo implementar no Congresso Nacional, se elas forem à frente, se elas forem aprovadas, os estados e os municípios serão muito pouco impactados. Muito pouco impactados, porque há uma proposta que transfere esse ônus, né, na minha forma de ver, transfere o ônus à União, né? É o que tem se discutido aí em âmbito político, né? Que essa compensação do ICMS, das perdas com ICMS e com ISS, passaria para a União. E isso aí tende a impactar negativamente, muito forte a União, né? A administração federal, né? A gente precisa acompanhar porque a gente não sabe por quanto tempo isso vai se prolongar, mas os impactos serão negativos em toda a atividade econômica e em relação à questão tributária, né? Eu vejo isso com preocupação, né? Porque não há redução, há uma redução natural do pagamento de tributos. Isso vai causar problemas de pagamento com fornecedores. E isso é um ciclo, né? A gente sabe que as finanças públicas ela impactam a sociedade como um todo. A gente sabe que o orçamento público, tanto o orçamento público dos estados como da União, eles impactam muito a economia. Então, imaginem a União, ela vai ela vai postergar pagamentos de contratos, porque há uma projeção, né? Ainda não está claro isso, mas há uma previsão de que essa arrecadação
com imposto de renda, ela vai cair muito, né? Porque a gente sabe que a maior parte do que é arrecadado com imposto de renda é decorrente das atividades empresariais, das atividades das empresas, né? Uma parte menor é que cabe à pessoa física. Então, vai haver naturalmente uma diminuição do impacto e, ao mesmo tempo, o fato da União ela ser obrigada por uma lei, isso ainda não foi aprovado, mas caso venha a ser aprovado, é que a União tenha que cobrir, vamos dizer assim, o rombo dos municípios e dos estados, né, decorrentes da perda da arrecadação do ICMS e do ISS, isso impacta muito negativamente a União. E isso aí vai causar um problema que talvez a gente não esteja visualizando esse problema ainda, mas ele vai impactar fortemente, dando até, quem sabe, né? A gente não sabe disso, mas talvez dê margem para aumento de carga tributária, que a gente sabe que não é uma coisa boa, né? Futuramente é péssimo, né? É verdade. Bom, mas tinha feito aqui algumas, entendendo que a gente tem mudança provisória nessas regras trabalhistas, tem flexibilização. Provisórias mesmo. Que a gente tem impacto nessa arrecadação tributária, que a gente provavelmente vai ter, talvez, um impacto muito grande, como a gente comentou agora, em pagamento do funcionalismo. Qual é o melhor cenário e o pior cenário que tu consegue vislumbrar quando se trata de economia, trabalho, mercado? Olha, é difícil. É difícil. Eu prefiro separar, né, vamos dizer assim, para o empresário, para o microempresário hoje, o que é que ele deve fazer? Eu sugeriria o seguinte: olha, se reinvente, use a sua criatividade, amplie o seu negócio, utilize outros meios de divulgar o seu produto, utilize novas mídias, use mesmo a sua criatividade, busque reduzir os seus custos, porque é importante que o empresário ele trabalhe nesses dois focos, vamos dizer assim, nesses dois pontos. Ele trabalhe com foco em redução das despesas, em readequação da sua estrutura, né, para uma nova realidade, uma realidade em que a empresa vai ter que trabalhar de forma mais enxuta, né, ela tem que trabalhar de forma mais inteligente, e ela atue também em outra área, que é aumentar a sua receita. Como eu posso aumentar a minha receita? Como eu posso melhorar os produtos que eu estou oferecendo, né, para o mercado? Então, essa visão financeira é importante. Como eu posso ampliar o meu negócio, ampliar as possibilidades do meu negócio, ter um aumento de arrecadação. Né? Arrecadação não, um aumento de faturamento. O termo correto seria faturamento. Como eu poderia aumentar o faturamento? E reduzir. Eu poderia até dar um case aqui, citar o case da Magazine Luiza, né? Porque as ações da Magazine Luiza, ao longo dos últimos anos, têm se valorizado tanto? Porque o modelo de negócio implementado pela Magazine Luiza tem sido um negócio enxuto, e que enxuto no sentido de que ele reduziu bastante os custos, né, operacionais, e ao mesmo tempo ele atuou em outra área, que foi o quê? Ampliar o seu fluxo de caixa, ampliar a sua receita, né? Então a empresa ela foi gerida no sentido de ampliar o seu negócio, né, de possibilitar utilizando tecnologias, utilizando um sistema de negócio mais ágil e mais eficiente, né, com feedback com o cliente. Então, assim, utilizando esse case, eu poderia utilizar outros cases. Nós não temos tempo para isso, mas, em resumo, o empresário tem que ser criativo. Se ele não quiser, caso contrário, ele vai balançar bastante até chegar num ponto de, espero que não, né? Mas que tenha que fechar a sua atividade, tem que encerrar suas atividades. Porque várias empresas já encerraram suas atividades. Mas, assim, as empresas que ainda pretendem continuar, tem que olhar isso aí, tem que observar isso aí. Entendi. Eu estava buscando algumas informações
e saiu uma matéria na Exame falando sobre 29,9% das empresas só tem caixa para pelo menos um mês. E considerando que a gente está indo de abril e alguns estudiosos, teóricos estão comentando que a gente fica até maio, as empresas elas não vão ter caixa suficiente para se manter, mesmo com toda a preocupação em acompanhar a flexibilização das regras trabalhistas, Sim. mesmo com toda a preocupação em manter o colaborador, em repensar os seus negócios, ou como a própria Magazine Luiza fez, criar novo modelo de negócio, aumentar as suas fontes de receita. Mas isso realmente pode ser um impacto, considerando que era algo que, mesmo todas as previsões, não conseguiriam entender que isso seria tão abrupto e por tão longo tempo. E aí, entendendo que a gente sabe que pensar fluxo de caixa para as empresas, entender que a manutenção da empresa ela pode ser por um tempo um pouco menor, como foi citado nessa matéria que eu estava falando, Sim. Essas mudanças trabalhistas, elas apoiam nessa manutenção de caixa. Como essa flexibilização das leis, elas conseguem dar um fôlego maior para que as empresas se mantenham. Olha, na minha opinião, essas medidas provisórias, para mim fica muito claro na redação dela. Elas não têm o intuito, vamos dizer assim, de auxiliar as empresas. Até porque existe uma nova MP, a 944, né, que tem o intuito de financiar folhas de pagamento. Né? Mas até agora, na minha visão, não há medidas concretas no sentido de auxiliar as empresas. O que está acontecendo é o seguinte, as empresas elas estão tendo um prazo mais alongado para pagamento de tributos, para pagamento de encargos trabalhistas, mas na prática, o que é que veio como medida concreta para ajudar as empresas? Na minha forma de ver, pouquíssimo. Né? Todas as medidas elas tendem a preservar o emprego dos empregados. O foco dela é preservar, né, prevenir as demissões. Né? E que as empresas possam manter seus funcionários durante essa crise. Porque não há nenhuma garantia, nenhum procedimento, nenhuma medida governamental, né, que ajude essas empresas a sobreviverem. Para a gente ter uma ideia, eu tenho um dado, não sei citar a fonte no momento, mas eu posso até citar depois, 600 mil empresas já fecharam no Brasil. Né? Então, 600 mil empresas já encerraram suas atividades dentro desse período de isolamento, esse período de crise, né, vamos dizer assim. Então, assim... O estado do Maranhão é um estado que é muito movimentado por micro e pequenas empresas. Esse universo de empresas que já fecharam nos deixa bem mais preocupados, né? Muito preocupados. Na realidade, essa questão... eu estava assistindo a um economista, ele falando que nós não temos noção de que cada ponto percentual negativo no PIB, no Produto Interno Bruto, cada ponto percentual negativo, a quantidade de pessoas com problemas graves de saúde, pessoas que vão sofrer de desnutrição, pessoas que vão morrer, muitas vezes, por problemas decorrentes de um estado de desnutrição mesmo, que eu já citei, né? Decorrente de o quê? De uma redução de ganho. Então, estima-se que um número muito maior de pessoas passarão a sobreviver abaixo da linha, vamos dizer assim, da pobreza, né? Como a gente diz. Numa situação triste, numa situação lamentável. E isso vai levar ao quê? Isso contribui com a diminuição da expectativa de vida dessas pessoas. A palavra correta seria isso. É uma redução da expectativa de vida. Então, cada ponto percentual, cada ponto negativo no PIB, cada queda de ponto percentual no PIB, há uma consequência na redução da expectativa de vida dessas pessoas, na qualidade de vida dessas pessoas. Isso é inegável. Tá? É lamentável isso, a gente sabe que foi uma pandemia, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro, mas uma crítica, né,
que a gente pode fazer para os nossos políticos. E aí eu não estou defendendo político A, nem B, nem C, mas apenas para a gente lembrar que nós temos uma medida provisória, duas medidas provisórias aí, com um intuito maior, que é flexibilizar as regras trabalhistas para prevenir as demissões em massa, mas que, ao mesmo tempo, uma outra medida provisória que tinha sua validade finalizando, né, porque a medida provisória ela vigora por 60 dias, tendo que ser aprovada para que ela possa ter uma validade estendida por mais 60 dias. Então, o que aconteceu nos últimos dias? O Senado deixou de apreciar a medida provisória relacionada ao contrato, né, aquela contratação, salvo engano, é verde e amarelo, não sei se o nome, alguém estiver assistindo, quiser me corrigir, os contratos de trabalho. Então, como é que vai ser esses contratos de trabalho de agora em diante? Não é isso? É. Então, assim, ao deixar de apreciar, o Senado, ao deixar de apreciar essa medida provisória, ela perde o seu valor. Então, será que essas pessoas todas vão ser demitidas? Provavelmente. Então, onde está a preocupação com o empregado? Então, dos nossos políticos. Onde está a preocupação com a redução? Vamos dizer assim, isso é uma crítica que não somente eu estou fazendo, né? Existem vários vi matérias de advogados falando sobre isso, né? Então, em não apreciar essa medida provisória que estava finalizando a sua validade, eles simplesmente deixam claro para a sociedade que eles não estão preocupados com a questão trabalhista, eles não estão preocupados com os trabalhadores, porque muitos essa medida provisória que previa esse contrato verde e amarelo, salvo engano é verde e amarelo, alguém me corrija se eu estiver falando errado. Garantia, inclusive, que pessoas idosas se beneficiassem dessas medidas, ou seja, ingressassem no mercado de trabalho, né? Então, assim, infelizmente, nossos políticos, de uma forma geral, eles não estão preocupados, na minha forma de ver, baseado em que eu estou dizendo isso? Tá? Baseado nas suas decisões. As decisões dele não condizem com o que eles falam, né? Então, como é que a gente vai prevenir demissão? Temos duas medidas provisórias que buscam prevenir a demissão, mas, ao mesmo tempo, o Senado deixa de apreciar uma medida provisória que garantia exatamente que as empresas pudessem contratar essas pessoas em casos específicos, né? Porque nós estamos falando aí de uma medida provisória que estimulava o emprego e a renda, né, de pessoas que em situações convencionais não teriam oportunidade, jovens, idosos. Então, assim, isso me preocupa, isso preocupa a sociedade. Então, a gente tem que pressionar, nós elegemos, né, esses senadores, esses deputados federais, esses prefeitos, esses governadores, o presidente. Então, nós temos o dever, né, de pressionar, de exigir que eles façam a parte deles, né? Não fique só no discurso, porque é muito bonito chegar na televisão, né, e falar que está preocupado com o trabalhador, que está preocupado com a população, com a saúde da população, mas na prática, né, muitas vezes a gente vê uma contradição, né? Então, questões políticas, né, guerra política impede que o bem da sociedade seja feito, né? Então, é triste isso, a gente vê que as perspectivas do Brasil como um país subdesenvolvido, elas não são boas, tá? Elas não são boas. Nós estamos no meio de um problema, nós não sabemos quando vamos terminar, quando vai finalizar, e eu espero, né, aqueles que têm fé, né, a gente pede a Deus que termine logo, porque a gente sabe que o estrago, vamos dizer assim, o tempo está terminando, infelizmente, nós vamos ter que finalizar. 24 segundos. Quero agradecer aqui a participação, né, a contribuição da professora Bianca. Por essa oportunidade, já que houve aquele problema com a nossa live. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês, também que participaram conosco. Tchau, tchau, Bianca. Tchau, boa noite.